Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor João Flávio Martinez, em mais um vídeo aqui para o nosso canal, o CACP Vídeos, também Twitter e Facebook. Nossa intenção é cooperar com os irmãos para que através da palavra de Deus, os irmãos possam a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Pois bem, o nosso site ele é de apologética, mas ele recebe muitas perguntas também na esfera teológica e a gente tenta responder. E nós sabemos que o Brasil hoje tem um entrave, um embate teológico entre calvinistas e arminianos. Eu sei que tanto um quanto o outro tem muita coisa boa a oferecer à teologia evangélica brasileira. Entretanto, as duas teologias são excludentes, as visões são excludentes. Eu escuto muita gente falando assim, eu não sou nem calvinista, nem arminiano. Eu sou um calminiano. Ou eu sou de Jesus. Tais pessoas que dizem isso, não me perdoem, não me levem a mal aqui a minha crítica, elas são pessoas que na verdade não estudaram o assunto. Porque se estudarem, ou elas se tornarão calvinistas, ou elas se tornarão arminianas. Em toda a história da teologia, não somente da teologia protestante, nós vamos encontrar esse embate. No catolicismo, nós temos o tomismo e o molinismo. Então, o tomismo representando um tipo de calvinismo, que tem a ver com o agostinianismo também, e o molinismo, do Padre Molina. O molinismo, ele é uma visão similar, não é igual, ao arminianismo. Então, nós temos isso dentro da teologia católica, nós temos isso dentro da teologia protestante, nós temos isso dentro da teologia cristã ortodoxa. Todas as igrejas cristãs vão passar por esse entrave, por essa problemática que é essas duas teologias. E, obviamente, que ao escolher um lado, o outro para você vai estar errado, porque é uma questão de princípio. Você tira a sua conclusão a partir do seu ponto de vista e ponto. Eu, pessoalmente, tenho para mim que a melhor visão do cristianismo, principalmente da soteriologia e do caráter de Deus, é a visão arminiano-wesleyana, tá? Porque o wesleyanismo é um tipo de arminianismo. Eu entendo que a visão calvinista, ela não é muito producente, principalmente para a área da apologética. Quando a gente vai fazer apologética, essa ideia de que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus determina todas as coisas, inclusive o mal, isso tudo fica difícil. Eu sou professor de história também e fui obrigado a ler Nietzsche, eu li 2 livros de Nietzsche, além de estudá-lo, obviamente, mas eu li Assim Falava Zoroastro, Assim Falava Zoroastro, e o Anticristo. Tanto Assim Falava Zoroastro, Zaratustra, como o Anticristo. Ali você vê Nietzsche combatendo a visão de Deus justamente pautado no Calvino. A priori, quando eu li, isso foi em 2004, quando eu fiz a minha faculdade de História, eu não tinha lido as Institutas de Calvino ainda. E eu não conseguia entender aonde Calvino tinha achado aquilo na Bíblia. Não conseguia entender as críticas de Calvino. Para mim, aliás, de Nietzsche. Para mim, Nietzsche tinha criado um espantalho sobre o cristianismo e estava batendo nesse espantalho. Quando eu li as Institutas, eu pude entender Nietzsche, ou seja, o tipo de cristianismo que ele estava criticando. Então, para Nietzsche, Deus é um menino mau que pega uma lupa e queima as formiguinhas a seu bel prazer e a revelia. Mais ou menos isso é a visão que Nietzsche tinha de Deus. E é mais ou menos essa visão que, infelizmente, o calvinismo passa. Obviamente que quando a gente ouve os calvinistas modernos falando, ou alguns até que pensam que são calvinistas e não são falando, a gente imagina que o calvinismo não é isso que, por exemplo, eu estou colocando aqui para você. Mas a minha visão de calvinismo, ela não vem do John Piper, ela não vem do Paul Washer, ela não vem do Augusto Nicodemos, ela vem de João Calvino. Se eu vou estudar calvinismo, eu vou ler as Institutas, e foi o que eu fiz. Eu li e as cataloguei. Então a minha pesquisa, ela não foi feita fora do contexto. Eu tive um contexto para fazê-lo. E
Obviamente que para mim é totalmente incompatível, não acho que seja possível. Lembrando que João Calvino, ele vem um pouco depois de Lutero, depois nós temos o Beza, que vai substituir Calvino. Calvino morre com 50 e poucos anos, 54, 55 anos. Logo em seguida, Beza assume o lugar dele na faculdade teológica, e o Beza vai ter um aluno muito especial, chamado Jacob Armínio. Armínio vai se tornar um teólogo brilhante, inclusive um calvinista, e quando ele se encontra com algumas teorias anticalvinistas, ele vai tentar refutá-las, e ele acaba não as refutando, mas as aceitando. E aí começa a pedir uma revisão, uma remonstrância que fala, né? E ele então solicita essa revisão. Antes de acontecer isso, ele morre aos 49 anos, com menos de 50 anos, e ele não consegue pedir para que haja essa revisão teológica do calvinismo. Logo em seguida, nós vamos ter o Concílio de Dort com os discípulos de Armínio, e ali vai nascer os 5 pontos do calvinismo em refutação ao arminianismo, e também vai sair o racha, que não vai ter mais solução dentro do protestantismo até hoje. Então, do lado do calvinismo, do outro arminianismo. Eu vou estar aqui dando algumas respostas, e as minhas respostas elas serão apenas técnicas, bíblicas, teológicas. Algumas eu vou até citar o próprio Calvino para você ver a incoerência. Outrora eu vou citar autores e teólogos calvinistas, mas eu vou procurar sempre me pautar na simplicidade do Evangelho, da Palavra de Deus. E também não estou aqui para fechar questão, estou aqui para mostrar o ponto em que eu entendo que é correto, que é arminiano, enfim, para mostrar o que é teologicamente mais plausível na teologia, ou seja, a visão arminiana. A tulipe calvinista, que são um acróstico para os 5 pontos do calvinismo, é a total depravação, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Essas nomenclaturas vai fazer um acróstico em inglês que vai dar a tulipe, T-U-L-I-P. E eu quero falar hoje sobre a expiação limitada do calvinismo e por que ela não está certa. Então, nessa visão da expiação limitada, os calvinistas vão entender que Jesus morreu apenas pelos eleitos. É como se o evangelho fosse voltado e focado a um grupo escolhido, uma elite escolhida por Deus, e somente eles é que terão o direito de serem salvos. João 3,16, que é o resumo de todo o Evangelho de Jesus, nós conhecemos o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o cerne do Evangelho, João 3,16. Entretanto, se nós fôssemos calvinizar esse texto, ele ficaria assim: porque Deus amou os eleitos. Olha aí o primeiro paradoxo. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que vier arrastado pela sua graça irresistível não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe que se nós colocarmos a concepção calvinista em João 3,16, nós vamos observar que não faz sentido. O texto nos parece claro, nos revela abertamente o propósito de Deus. Deus amou o mundo, todas as pessoas. Tem até um livro do autor, chama Owen, se eu não me engano, é assim que pronuncia o sobrenome dele. Ele escreveu: Deus amou o mundo? Uma das maiores mentiras. Então olha que absurdo. Eles acreditam que ensinar que Deus amou o mundo todo é uma das maiores mentiras da teologia. Pois bem, primeiro vamos analisar alguns textos bíblicos, depois eu coloco o link também do site do CACP, onde nós vamos encontrar alguns textos falando sobre isso, sobre a expiação ilimitada. Mas olha lá, vamos pegar alguns textos bíblicos das Escrituras Sagradas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Então, assim, se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O texto de 2 Coríntios 5,14 está deixando claro que Jesus morreu por toda a humanidade. Por quê? Porque quando nós morremos em Adão, o pecado de Adão atingiu toda a humanidade. Nós não poderíamos imaginar que a graça de Jesus fosse menor do que o pecado de Adão. Se o ato de Adão trouxe perdição para toda a humanidade, o sacrifício de Cristo, obviamente, tem poder de trazer redenção a toda a humanidade. É uma visão clara. Adão trouxe perdição a toda a humanidade. Cristo vai trazer redenção a toda a humanidade. É uma lógica cartesiana básica. Um outro texto está em 1 de Timóteo 2, 5 a 6. Porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha ao seu tempo. Veja, novamente, Paulo está colocando que Jesus redimiu, o seu sacrifício foi redentivo em prol de toda a humanidade. Hebreus 2,9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da sua morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então vejam, senhores, que a expiação é ilimitada e não limitada. Continua, esse texto aqui é o mais forte de todos. Para mim, elimina a questão. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Continua João. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então João está falando, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, igreja, mas não só pelos nossos, de todo o mundo. Então está claro aqui, a expiação ela é ilimitada. Olha aí 2 João 5,19. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. E vai, gente, tem um monte de textos aqui, né, que o nosso Deus providenciou redenção a toda a humanidade. Olha aí, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Por isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha lá, 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. E aí aqui tem um monte de textos que eu poderia citar para você, mostrando claramente, mas é um monte. Depois eu vou colocar aí o link do artigo, que tem dezenas de versículos bíblicos mostrando que Jesus morreu pela humanidade. Mas deixa eu mostrar agora para você uma citação do livro de comentário de João Calvino, aos Gálatas, página 145, editora Fiel. Vou pôr na tela para você acompanhar comigo. Diz Calvino, Cristo sofreu pelos pecados do mundo inteiro. É a vontade de Deus que busquemos a salvação de todos os homens. Então, Calvino está dizendo, numa citação do livro, da carta aos Gálatas, ele está comentando a carta, o livro se chama Livro de Comentário aos Gálatas, de João Calvino, editora Fiel, página 145. E ele está dizendo que Cristo sofreu pelos pecados do mundo inteiro. Inclusive, nós temos dentro do calvinismo os de 4 pontos e os de 5 pontos. Os de 4 pontos não creem na expiação limitada. E aí eles brigam com os de 5 pontos justamente isso, em Calvino. Calvino seria um calvinista de 5 pontos ou de 4 pontos? Ele cria ou não cria na expiação ilimitada? Aí discute-se isso. Então aqui eu estou citando para vocês uma fonte, tá?
onde ele fala que Cristo sofreu pelo pecado do mundo inteiro. Só que lá em 1 João, quando ele comenta o capítulo 2, ele vai dizer, contrariando o que ele está falando aqui, que essa ideia de que Deus quer que o mundo inteiro se salva é o mundo inteiro no sentido dos eleitos, e o mundo inteiro tipo de todas as tribos, povos e línguas, e não todas as pessoas do mundo inteiro. O que eu acho bastante difícil de entender dentro do contexto bíblico. O que eu quero que você entenda é que, ao meu ver, a palavra de Deus é vasta nessa questão. A universalidade da salvação, ela é muito clara na Bíblia Sagrada, tanto que um calvinista fanático, talvez o mais de todos, que é Spurgeon, ele falava que o evangelho é o calvinismo. Só que ele cria na expiação ilimitada e não na expiação limitada. Então, os calvinistas, neste aspecto, talvez dos 5 pontos da tulipe, esse seja o ponto mais frágil e, com certeza, até desacreditado por muitos calvinistas. Tá bom? Depois eu vou fazer mais 4 pequenos vídeos falando dos demais pontos do calvinismo, de maneira educada, teológica, com simplicidade, mostrando para você que, infelizmente, a teoria do calvinismo, ela não se sustenta pela Bíblia Sagrada, ela não consegue subsistir a um exame simples da palavra de Deus. É bem verdade que os calvinistas modernos fazem um rebuscamento, fazem um enchimento teológico, de o grego, o hebraico, aquela coisa toda, mas quando a gente vai para a simplicidade do evangelho, a gente analisa, não estou dizendo que a exegese não deve ser feita, mas o calvinismo não se sustenta. Eu espero que você entenda isso, tá bom? Não tenho raiva dos calvinistas, quero deixar bem claro. Acho que os calvinistas vão ser salvos, e eu assim espero que sejam, mas nós precisamos pontuar os fatos. E como eu disse no começo do meu vídeo, infelizmente o calvinismo é um erro que promoveu o ateísmo, a incredulidade, devido a não facilitar o entendimento do caráter de Deus. Fica difícil compreender um Deus na cosmovisão do calvinismo. A visão que nós oferecemos, o arminianismo oferece de Deus, é muito mais aprazível, é muito mais bíblica, é muito mais sociável, é muito mais amorosa. Tenho certeza que é a visão que eu acho que cabe mais no nosso coração e nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Se gostou, compartilhe o nosso vídeo, dê um like aí e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. CACP, há 21 anos, pregando o evangelho ao mundo sectário. Um abraço e até o próximo vídeo.